Meus irmãos, uma boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui para juntos adorarmos ao Senhor no dia do Senhor. Eu queria convidar você e sua família, você pegar a sua Bíblia, se reunir juntos, estar juntos, para juntos cultuarmos ao Senhor nesse dia que é o dia do Senhor. Eu convido você a curvar a sua cabeça, a sua fronte e orarmos juntos, rogando a bênção do Senhor sobre nós, sobre esse culto. Oremos em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Queremos te agradecer por estarmos aqui reunidos por meio dessa transmissão, não presencialmente, mas de alma e coração, Senhor, juntos com as famílias da tua igreja, para adorar o teu nome. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Ó Deus, nós nos reunimos nesse santo dia, porque esse é o dia do Senhor, o dia que o Senhor fez, e o Senhor manda nos alegrarmos nele. Por isso, meu Deus, recebe o nosso louvor, abençoa cada parte constitutiva desse culto, que tudo que seja feito aqui redunde em glória ao teu nome, Senhor. Recebe o nosso culto e a nossa adoração, é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém e amém. Meus irmãos, vamos fazer a nossa primeira leitura bíblica, Salmo 57, livro dos Salmos, 57, dos versículos 1 a 11, o título do Salmo é Louvor pela Benignidade Divina. Salmo 57, do 1 ao 11, diz assim a Escritura: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre os leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram covas diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, desperta a lira e a harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Nós somos chamados a louvar a Deus pela sua bondade, pela bondade divina, né? É louvá-lo pelos seus atos maravilhosos, e porque Ele deve ser exaltado acima dos céus e de toda a terra, a Ele seja dada a glória. Nós iremos louvar ao Senhor nesse momento com nossos salmos e hinos. Os filhos de Israel irão nos conduzir nesse momento para louvarmos ao Senhor com salmos e hinos de número 439. Filho de Israel nos conduz nesse momento de adoração. A graça e a paz do Senhor. Vamos louvar os salmos e hinos de número 439, crer e observar. Em Jesus confia, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Creio
Graças a Deus por esse louvor dos nossos salmos e hinos de adoração ao Senhor. Nós iremos continuar adorando nesse momento. Novamente, nós queremos facultar a oportunidade aos filhos de Israel para nos conduzir nesse momento de adoração, a chamada adoração. Aproveite esse momento com a sua família. Adore o Senhor através dos louvores que serão entoados. Que Deus seja glorificado através dos nossos louvores. Os filhos de Israel. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar, adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Por isso eu convido você e a sua família a adorar o Senhor declarando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu és a minha luz.
Louvado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Louvamos a ti, Senhor Jesus, porque nós cremos, assim como diz na tua palavra, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Já venceu e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo
Grande é o nosso Deus. Nós cremos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós servimos a um Deus forte, o nosso Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão, o nosso Jeová Rafá. Vamos declarar com bastante alegria agora essa canção. O nosso Deus, Ele é um Deus forte, amém? Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Jesus, seu nome é precioso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, seu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governar. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, seu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shabbat, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Tudo governa. Amém. Meus irmãos, como é bom louvarmos ao Senhor, adorarmos o seu nome. Ele é digno e somente Ele é digno de todo louvor. Graças a Deus por esse momento de adoração. Eu queria convidar você para nós realizarmos a nossa segunda leitura bíblica, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 4, os versículos 1 a 20. Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Diz assim a Escritura, o título é Moisés exorta o povo à obediência da lei. Diz assim a Escritura: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que vos ensino, para vos cumprirdes e para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor, vosso Deus, consumiu do vosso meio. Porém vós, que permanecestes fiéis ao Senhor, o vosso Deus,
todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, o meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? Tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, não te aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não te esqueça dos dias em que estivestes perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e vos farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinarás aos seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou no meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes a aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisse na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois cuidadosamente a vossa alma, pois a aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolos, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa sobre os céus, a semelhança de algum animal que rasteje sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-se perante eles e des culto àqueles, coisa que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povos de herança, como hoje se vê. Amém e amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor ao nosso coração. Deus está usando Moisés para falar ao coração do povo na entrada da nova terra, da terra que o Senhor tinha prometido ao seu povo, para guardar os mandamentos do Senhor. Eu queria convidar vocês, nesse momento, a curvar sua cabeça. Nós iremos ter um momento de oração de contrição. Nós sabemos que, naturalmente, somos pecadores, por natureza. Reconhecemos a nossa dependência, o quanto necessitamos do auxílio do Senhor. E eu quero convidar você, nesse momento, a curvar sua cabeça e junto com a sua família e fazer essa oração junto conosco, né? E eu vou convidar nesse momento o presbítero Israel para nos conduzir nesse momento de oração de contrição. Oremos, igreja. Senhor nosso Deus, quebranta os nossos corações, Pai. Nos concede intimidade contigo, para que possamos estar alcançando corações sábios, Senhor.
Fala profundamente a tua igreja, Senhor, no nosso dia a dia, através da leitura da tua palavra, Senhor, dos momentos de orações, dos momentos de louvor a ti, Senhor. Que a tua igreja possa estar perseverando sempre nesse relacionamento contigo, Senhor. Move o teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor, para que nós estejamos amadurecendo em andar nas tuas veredas da maneira que tu desejas e requeres de todos nós, Senhor. Ó meu Deus, nos ensina, Senhor, a tua palavra. Coloque em nossos corações o desejo de aprendermos mais e mais de ti, Senhor. Que nós possamos estar esquecendo das influências que o mundo tem sobre as nossas vidas, Senhor. E possamos estar nos prendendo àquilo que é a verdadeira influência. A influência boa, a dádiva que vem do céu, que é o conhecimento de Jesus Cristo contido nas tuas escrituras, Senhor. Fala sempre aos nossos corações, Senhor. Que todos nós sejamos influenciados pelo teu Espírito Santo para estarmos nos tornando crentes melhores, Senhor. Desde a mais tenra criança desta comunidade até aquele que é mais experimentado, Senhor. Ó Senhor, ouve a nossa pregação, ouve a nossa oração, Senhor, ouve os nossos louvores. Derrama sobre nós bênçãos que vêm de ti, Senhor. Antes de tudo, Senhor, que nós possamos também estar sendo perdoados dos nossos pecados. Que a cada dia nós nos convertamos das nossas transgressões perante ti, Senhor. E que nós nos arrependamos sinceramente, Senhor. No nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue que foi derramado sobre a tua igreja eleita, Senhor. É o que eu te clamo, é o que eu te agradeço, em Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Deus. Amém, Senhor. Meus irmãos, graças a Deus por esse momento de oração, de contrição. Nós queremos convidar vocês agora para o momento do ofertório. E eu queria ler com vocês o texto que está em Deuteronômio, no mesmo livro, no capítulo 12. E nós iremos ler os versículos 5 e 6. Deuteronômio 12, versículos 5 e 6, para o momento do nosso ofertório. Diz assim a Escritura: mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, as ofertas voluntárias, os primogênitos de vossas vacas, e também das vossas ovelhas. Nós iremos para o momento do ofertório. O Senhor está falando claramente aqui na sua palavra que quando vamos a cultuá-lo, nós devemos oferecer ao Senhor os nossos dízimos, nossas ofertas. E você vai fazer isso junto conosco nesse momento, no seu coração. Você vai registrar a conta da igreja que passa aqui abaixo, né? Você pode fazer uma transferência, fazer um depósito, né, na conta da igreja, ou você pode vir aqui, no caso especificamente nessa semana, na terça ou na quinta pela manhã, para poder deixar a sua oferta ou o seu dízimo na casa do Senhor aqui na secretaria. Na terça ou na quinta serão os únicos 2 dias que estaremos abertos, ok? Porque a nossa secretária está enferma nesse momento. Mas oferte de coração. O Senhor, na verdade, ama quem dá com alegria. Nesse momento, os filhos de Israel vão nos conduzir num hino de adoração enquanto fazemos esse momento do ofertório. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol.
que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus por esse momento do ofertório. Agora nós iremos orar, agradecendo a Deus pelas ofertas e também rogando a Deus pela vida do pregador dessa noite, o expositor dessa noite, o presbítero Israel. Eu queria convidá-lo a curvar sua cabeça onde você está, para juntos orarmos, agradecendo a Deus pelo ofertório. Curva sua cabeça e oremos. Pai querido, como é bom poder estar aqui para louvar o teu nome. Te bendizemos pela oportunidade que temos de poder adentrar a tua presença e te adorar na beleza da tua santidade. Como é bom, Senhor, poder cantar louvores ao teu nome, podermos dirigir as nossas orações a ti, na certeza de que o Senhor nos ouve e nos atende nos méritos de Cristo. A nossa gratidão, Senhor, desde já, pela fé, Senhor, pelos olhos da fé, pelas ofertas recolhidas, pela disposição do teu povo em ofertar para a tua casa. Abençoa os haveres do teu povo. Que o Senhor multiplique e abençoe todo o teu povo. Supra a necessidade do teu povo. Quantos momentos difíceis estamos passando agora, de crise financeira, mas nós servimos a um Deus que é o Deus da providência e o Deus da provisão. Por isso rogamos, Senhor, que o Senhor abençoe os haveres do teu povo, multiplique, que o Senhor venha suprir a necessidade daquele que não tem. Esses recursos que estão sendo recolhidos para a tua obra, que possamos administrar com zelo e fidelidade, para ser usado para o fim pelo qual a tua palavra manda, Senhor, para edificação, para que haja manutenção e mantimento na tua casa. Nós te agradecemos por esse ofertório. Rogamos agora que o Senhor fale ao nosso coração, através da tua palavra lida, explicada e pregada ao nosso coração. Que a tua palavra encontre guarida nos nossos corações. Usa o teu servo, Senhor, e que todos nós possamos ser nutridos e alimentados pela tua palavra nesta noite. Nós te pedimos isso, gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus por esses momentos de adoração. Agora nós iremos ouvir a santa palavra do Senhor. Eu quero convidá-lo a ficar atento nesse momento. Pegue a sua Bíblia, não converse. Deus tem uma palavra para o nosso coração. O presbítero Israel está com a oportunidade. Graças e paz, igreja. Eu gostaria de convidar a todos para abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 8, a partir do versículo 1. Diz assim o texto bíblico: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas.
e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinha entendido as palavras que lhes foram explicadas. Verso 18. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Amém. Há uma necessidade premente na igreja de Deus do conhecimento daquilo que está escrito na sua palavra. Há diversos alertas na Bíblia sobre essa necessidade. O livro de Salmos, no seu capítulo 1, diz que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Paulo, escrevendo a Timóteo, o orienta a que ele pudesse apresentar-se a Deus aprovado, sem ter do que se envergonhar, e, sobretudo, digo eu, manuseando bem a palavra de Deus. Há diversos outros textos que nos fazem este alerta, irmãos. Mas parece que a igreja de Deus, nos nossos dias, ela não está mais apegada às Escrituras como deveria estar. Temos que entender, irmãos, como diz o querido pastor Hernando Dias, que a pregação da palavra é o instrumento primordial de Deus para nos chamar à fé salvadora. Diz a palavra de Deus em Romanos 10:17, que a fé em Jesus Cristo, ela nos é manifesta pelo ouvir a palavra. Somente a pregação da palavra manifesta nos eleitos de Deus a fé salvadora. Esse texto, ele é um modelo bíblico de pregação,
de anúncio da palavra. O texto citou por 2 vezes que as escrituras eram lidas àqueles que eram capazes de entender. Ou seja, existe uma preconização do ensino da palavra. O ajuntamento para ouvir a palavra de Deus. No versículo 1, ele é espontâneo. O povo é convocado. Deus moveu o coração desse povo para se reunir, para buscar a sua palavra. Eles não se reuniram ao redor de qualquer outro interesse, mas o interesse deles era ouvir a palavra de Deus. Hoje parece que as pessoas estão se reunindo para buscar resultados materiais na sua vida, para buscar coisas, benefícios pessoais, e não a palavra de Deus. Parece que elas querem as bênçãos de Deus, mas a sua palavra, parece que isso não é desejado por elas. Eles têm fome de prosperidade, de sucesso intelectual e financeiro, mas não têm fome da palavra. No versículo 1 ainda, o texto nos revela que esse ajuntamento, ele não é somente espontâneo, mas ele também é harmonioso. Todo o povo se ajuntou como um só homem, uma só mente, um só coração. Não havia apenas ajuntamento, mas comunhão de irmãos. Não apenas estavam perto, próximos, um ao lado do outro, mas estavam unidos de alma, unidos em seu intelecto. O propósito era apenas um: ouvir a palavra, porque eles tinham sede da palavra. A união deles não era em torno de um encontro de lazer, de reunião social, de entretenimento, mas em torno da palavra de Deus. No verso 1, o texto nos ensina que o ajuntamento não era apenas espontâneo e harmonioso, mas esse ajuntamento, ele era também proposital. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. O propósito do povo era ouvir a palavra. Eles tinham esse objetivo em seus corações. Eles tinham sede da palavra. Eles tinham pressa de ouvir essa palavra que é libertadora. Não era qualquer novidade que os atraía, irmãos. Não eram os modismos que surgem nas nossas vidas, mas o que atraía era a palavra de Deus. No versículo 2, a palavra nos revela que esse ajuntamento para ouvir a palavra de Deus, ele era coletivo. Todo o povo, homens e mulheres, reuniram-se para buscar a palavra de Deus. Ninguém ficou de fora. Pobres e ricos, agricultores e nobres, eles tinham um alvo em comum: buscar o conhecimento da palavra de Deus. Precisamos ter vontade de nos reunir, irmãos, para estudar a palavra, para conhecer a palavra de Deus. Atos 2:42, dentre tantos motivos de perseverança que a igreja tinha naquele momento de sua existência, havia um: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo, a doutrina que está contida na palavra de Deus. No verso 3, o texto nos revela que esse ajuntamento para ouvir a palavra de Deus, ele era pontual. O povo todo estava desde o nascer do sol, desde a alvorada até o meio-dia. Será que nas nossas igrejas, no século 21, nós temos essa disposição para ouvir a palavra de Deus? Será que o povo naquela época, no momento em que Esdras lia a palavra, se por acaso já houvesse relógio, eles ficariam olhando para o relógio, como quem disse para o pregador: está na hora de encerrar? Não, irmãos.
O povo precisa ter sede da palavra de Deus, precisa ter desejo de ouvir a palavra de Deus. Havia grande expectativa no coração daqueles irmãos para ouvir a palavra de Deus, a lei do Senhor. Essa lei era prioridade nas vidas dele. O ajuntamento para ouvir a palavra de Deus não bastava. Havia também um outro sentimento. A supremacia era da palavra de Deus. O pregador precisa estar comprometido com as Escrituras. Esdras era um homem comprometido com a palavra de Deus. Eles não buscam alguém para lhes contar bonitas experiências, mas eles procuravam um fiel expositor da palavra. A igreja hoje parece que está dividida entre dois grupos, de pregadores e de auditório. Um grupo que deseja uma mensagem que mexa nas suas emoções, e outro grupo que deseja uma mensagem tecnicista, que exiba conhecimento intelectual. Mas a pregação da palavra não é isso. A pregação da palavra é demonstração de poder e autoridade em Jesus Cristo. É um pregador que sobe ao púlpito, mas antes ele teve um momento de intimidade, de oração na presença do Senhor, para que quando ele fosse a esse púlpito levar a palavra de Deus à igreja de Deus, a igreja perceba que aquilo que está sendo anunciado é verdadeiramente conteúdo escriturístico das Sagradas Escrituras. A maior necessidade da igreja hoje, irmãos, é de homens que conheçam, vivam e preguem a palavra de Deus. A igreja não precisa de contadores de piada. A igreja precisa de fiéis expositores da palavra do Senhor. O pregador precisa estar comprometido com o Deus das Escrituras. Ele tem que apresentar piedade no seu modo de vida. A vida do pregador, o seu modo de vida, é a vida da sua mensagem. Se aquilo que ele prega não retrata a vida do seu cotidiano, a mensagem dele é vazia e não produz os efeitos que deveria produzir. Só prevalece em público, irmãos, quem prevalece em oração, na intimidade. É mais importante ensinar um pregador a orar do que propriamente a pregar. Sem oração, não há pregação de poder. O pregador precisa estar comprometido com Deus das Escrituras, mas não apenas ser piedoso. O pregador precisa ter fome de Deus, oração e jejum. O pregador, ele é um homem que arde no espírito, ele é um homem em fogo. Se ele não arder no púlpito, a igreja congelará nos bancos. O seu coração tem que arder como os discípulos no caminho de Emaús. Tu não percebias como o nosso coração ardia quando pelo caminho ele nos explicava a palavra? O pregador precisa ter não somente fome de Deus, mas também fome da palavra. O pregador precisa ser um estudioso. Ele não pode ser um improvisador de momento, que lê o texto e depois repete o texto para a igreja. Ele tem que tirar nas entrelinhas aquilo que a igreja não consegue perceber que está contido ali no texto. Para isso ele precisa se debruçar sobre aquele texto. Ele tem que ter verdadeiramente um chamado para o ministério, irmãos. Paulo, ele incentiva, ele preconiza que nós devemos nos afadigar nas Escrituras. Há muitos pregadores hoje que não querem se afadigar nas Escrituras. O povo também precisa estar sedento das Escrituras. A Bíblia tem que ser o anseio do povo.
tem que ser a menina dos seus olhos. Verso 1 diz que eles, o povo, se reuniram como um só homem. Eles estavam com os ouvidos atentos, diz o versículo 3. No versículo 6, o texto nos diz que aquele povo, eles estavam reverentes. Em muitas de nossas igrejas faltam reverência. A percepção de que Deus está no templo parece que se foi. No versículo 9, depois de impactados pela leitura da palavra, que compungiu os seus corações, o texto diz que eles se derramaram em lágrimas, eles choravam. No versículo 12, a igreja agora se alegra. E no versículo 17, enfim, irmãos, eles estavam prontos a obedecer. A pregação da palavra produz isso nas nossas vidas, o desejo de se adequar aos princípios contidos na palavra de Deus, que foi deixada por Ele para nós, para a sua igreja. A igreja, irmãos, ela não quer farelo. A igreja quer trigo e a igreja precisa de trigo. A igreja, ela quer pão que desceu do céu, o pão vivo, o maná que veio sobre o seu povo. A igreja, ela quer pastos verdejantes. Ela não quer feno e palha seca, mas em muitas comunidades são alimentadas com feno e palha seca. Não há um alimento substancial, profundo, que foi preparado, cozido lentamente. É pregação de micro-ondas, instantânea, rápida, superficial. A verdadeira pregação da palavra, ela é aprofundada no conhecimento de Deus. Muitos buscam a casa do pão e não encontram. São como Noemi e sua família, que saíram de Belém e foram para Moabe, porque não havia pão em Belém. Quando as pessoas deixam a casa do pão, elas encontram a morte. Há muita propaganda enganosa, igreja. Nas igrejas, prometem pão, mas só há fornos frios. A moinha que o vento espalha, como diz o Salmo 1, aquele refúgio das casas de farinha, aquele pó que não serve para nada. A igreja precisa de conhecimento bíblico. Atitudes que esse povo demonstrou em relação às Escrituras. No verso 3, o povo permaneceu desde a alva até o meio-dia sem sair do lugar. Disposição para ouvir a palavra incansavelmente e incessantemente. Eles estavam todos com os ouvidos atentos. Não havia dispersão. Não havia conversas laterais. Não havia enfado. Eles estavam atentos não ao pregador, à sua pessoa, mas eles estavam atentos ao conteúdo do livro da lei. Não havia esnobismos nem tietagem, irmãos, mas havia fome da palavra. As suas mentes estavam atentas, ativas, despertas. A explicação era lógica para que todos entendessem. O reavivamento que ocorreu naquele momento não foi um apelo às emoções, como é nos nossos dias, mas um apelo ao entendimento, ao raciocínio. O reavivamento não foi meramente pautado para que a igreja manifestasse ou baixasse que a Deus estava presente ali nas suas emoções, em superstições irracionais, porque isso é marca do paganismo.
O culto cristão ele é pautado no raciocínio, no intelecto. As nossas emoções são atingidas, mas elas não estão no culto no primeiro momento. Elas são consequências do mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Outra coisa que havia nesse povo, no verso 5, era a reverência. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, assim como eu estou nesse púlpito, acima do nível dos olhares dos irmãos. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Não foi necessário que ele pedisse que a igreja ficasse em pé. A igreja fez isso de prontidão. Essa era uma atitude de referência em respeito à palavra de Deus. Esse púlpito elevado, irmãos, não é para revelar a infalibilidade do pregador, mas é para exibir a supremacia da palavra. Ela é quem deve estar em primeiro plano. As atitudes desse povo em relação às Escrituras, verso 6, o levaram à adoração plena a esse Deus. Esdras ora, o povo responde com um sonoro amém. As mãos se levantam e eles se prostram para adorar, com os rostos no chão. O sermão só é sermão, irmãos, se ele se propõe a explicar o texto. Se ele não explica o texto, não é sermão. Não é palavra de Deus voltada para atingir a nossa alma. A primazia da pregação deve ser da palavra de Deus. Onde há oração e pregação da palavra, o povo exalta a Deus e o adora. Se a palavra tem primazia, uma das principais características deste sermão é que o texto deve ser lido. A leitura do texto é a parte mais importante do sermão. O texto, ele é a fonte da mensagem, e é o texto, o seu conteúdo, o seu significado, que confere a autoridade às palavras que são ditas pelo pregador, pelo mensageiro. Se o texto tem primazia, se a pregação da palavra de Deus tem primazia, depois que o texto é lido, esse texto precisa ser explicado. O cristianismo é a religião do entendimento, do raciocínio. Ele não nos rouba o cérebro. O sincretismo religioso, irmãos, ele anula a razão. E esse não é o caso dos discípulos de Cristo. Pregar é explicar o texto, é fazer com que o povo entenda aquilo que está contido nas Escrituras. Como Filipe fez com o eunuco. Explicou as Escrituras ao eunuco, e aquilo resultou em conversão. A fé vem pelo ouvir a palavra. O eunuco ouve a palavra e ele se entrega a Cristo. A mensagem é baseada na exegese, ou seja, tirar do texto o que está no texto, não o que está na minha mente. Não podemos impor ao texto, irmãos, as nossas ideias. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Ele tem compromisso com a sua palavra. Agora, essa palavra, ela produz efeitos. A pregação da palavra, ela produz efeitos. Versículo 8, ela atinge o intelecto. A pregação é dirigida principalmente à mente. O culto deve ser racional. Devemos apelar ao entendimento. Os versículos 2, 3, 8 e 12 do texto falam sobre isso. O texto era lido aos que eram capazes de entender. John Stott, ele diz que crer é também pensar. Eu acredito que em muitas situações escriturísticas da Bíblia, como por exemplo o livro de Atos, a inspiração ali foi muito mais transpiração intelectual de pesquisa histórica do que propriamente
uma ação sobrenatural que veio, como num passe de mágica, como muitos pensam que foi, assim, o nascer das Escrituras Sagradas. Deus estralou o dedo e toda a informação foi para a mente do escritor sagrado. Não. Lucas suou, pesquisou, estudou, ouviu depoimentos dos irmãos que vivenciaram. E depois, inspirado pelo Espírito Santo, ele narrou os Atos dos Apóstolos. Os efeitos da pregação da palavra atingem o nosso intelecto e passam por ele. Conhecimento da verdade enche a nossa cabeça de luz. Daniel 11:32, a parte B do versículo diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. A pregação da palavra, ela também atinge as nossas emoções, irmãos. Versículo 9, houve choro pelo pecado. É impossível você ter um encontro com Jesus Cristo e não reconhecer a sua condição de pecador, de miserável que nós somos, e da grandiosidade de Deus, do quão pequeno nós somos perante Ele. O encontro com a palavra produziu choro. Houve quebrantamento, houve arrependimento, conversão, arrependimento, e houve a presença da fé vivificadora, salvadora. O verdadeiro conhecimento nos leva às lágrimas, irmãos. Quanto mais perto de Deus você está, mais você tem consciência de quão pecador você é, de que você é um tão grande pecador, que para lhe redimir, só um tão grande Salvador como Jesus Cristo. Porque se fosse de outra forma, nós não seríamos salvos. Somente Jesus Cristo pôde providenciar este feito de amor regenerador e salvador para a sua igreja. É impossível compreender a palavra sem ser tocado por ela, irmãos. A pregação da palavra, ela nos dá a alegria da restauração. A alegria do Senhor, a nossa força é, diz o verso 10. As festas eram para ser celebradas com alegria. A alegria tem 3 aspectos importantes, irmãos. O primeiro é que essa alegria aqui, ela não é fugaz, ela não é passageira. Ela tem uma origem divina. A alegria, ela era do Senhor ou no Senhor. Essa não é uma alegria circunstancial, momentânea, mas é uma alegria que produz contentamento mesmo em meio a momentos de aflição. Há um segundo aspecto importante nessa alegria, um conteúdo bendito. Deus não é apenas a origem dessa alegria, mas Ele é o motivo, Ele é o conteúdo dessa alegria, é Ele que proporciona, o regozijo vem dEle, das ações dEle sobre as nossas vidas. Um terceiro aspecto dessa alegria é que ela produz um efeito glorioso. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem conhece essa alegria não olha para trás, como a mulher de Ló olhou. Quem bebe da fonte de água viva, irmãos, jamais terá sede de novo. A pregação dessa palavra, ela atinge também a nossa vontade. Obediência a Deus, verso 12. Obediência a Deus é uma decisão consciente de andar doravante agora, segundo aquilo que Deus me orienta, que eu deva fazer. O povo obedece à voz de Deus, deixou o choro e começam a regozijar-se. Ele atinge a nossa vontade. E aí no verso 12, o povo já começa a demonstrar solidariedade para com o seu próximo. Eles não só se alegram em Deus, mas o amor ao próximo é manifesto. Eles começam a enviar porções àqueles que nada tinham, que outrora eles ignoravam. A observância da palavra de Deus
versículos 13 e 18. A liderança toma a iniciativa de observar a palavra de Deus. Esdras, no dia seguinte, capítulo 8, versículo 13, ele organiza um estudo bíblico profundo para a liderança do povo. Um grande reavivamento está acontecendo como resultado dessa observância, dessa obediência à palavra de Deus. Essa mudança, ela é iniciada nos líderes. Os líderes têm que ser exemplo. Havia práticas que haviam caído no esquecimento. Eles voltaram à palavra e começaram a perceber que precisavam ser regidos por ela. É ela que nos preconiza aquilo que devemos fazer. A Escritura deve guiar a igreja sempre. Você lembra que a primeira tentação do diabo sobre Jesus não foi sobre o sexo, porque o sexo no nosso século é a tentação primeira. Depois vem dinheiro. Mas lá, ele tentou a Jesus com a palavra. E Jesus, ele era a palavra, o verbo vivo. Ele conhecia a palavra. E ele o refuta com a sua palavra. A igreja precisa se apropriar, internalizar a palavra de Deus em suas mentes, em seus corações. Os liderados obedecem à orientação da palavra de Deus, versos 16 e 18. Toda a liderança e todo o povo se mobiliza para acertar a vida de acordo com a palavra. Havia unanimidade naquele povo no desejo de buscar a palavra e no desejo de obedecê-la. Se quisermos restauração, irmãos, para a igreja, precisamos buscar não as novidades, não os modismos, mas nos voltarmos para as Escrituras. Mas compreendam que quando eu digo isso, eu não estou colocando de lado as inovações que os séculos nos apresentam, porque a nossa mente, ela deve ser renovada pelo conhecimento da palavra de Deus. A alegria de Deus sempre vem sobre o povo quando este obedece a sua palavra. A alegria do Senhor é a vossa força. Houve muito grande alegria. O mundo está atrás dessa alegria, irmãos. Mas ele não encontrará essa alegria que só Jesus pode dar aí no mundo. Ela é resultado da obediência à palavra de Deus. O pecado entristece. O pecado mata a alma do homem. O pecado nos adoece e nos cansa. Mas a obediência à palavra de Deus traz uma alegria indizível e cheia de glória. Um povo alegre é um povo forte. Um povo que conhece a palavra de Deus é um povo que vence as armadilhas de Satanás. A alegria do Senhor é nossa força. Quando você está alegre, a força de Deus te entusiasma. Resultados gloriosos são colhidos quando o povo se volta para a palavra de Deus. Há confissão de pecados. Há perdão. Há demonstração de amor para com o próximo. No capítulo 9, nós vimos uma das mais profundas orações da Bíblia, onde Neemias confessa o seu pecado e o pecado do seu povo. Sempre que a palavra é exposta, irmãos, e ela atinge a divisão da nossa alma, há choro, há corações compungidos, e há vidas que abandonam aquela prática pecaminosa. A aliança com Deus e reavivamento. No capítulo 10, os líderes e o povo fazem uma aliança com Deus, o Deus das Escrituras, o Deus das nossas vidas. E há um grande reavivamento espiritual que levantou a nação. Se você deseja essa mudança radical, essa conversão
um girar por completo na sua vida, você precisa de conhecer a palavra de Deus, de entender aquilo que Jesus Cristo fez pela sua igreja. Só então você começará a gozar desta alegria que vem de Deus. Assim, amados, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Meus irmãos, graças a Deus por essa noite, adorando ao Senhor, pela exposição da sua palavra ao nosso coração. É muito bom entendermos isso que foi pregado aqui, entendermos de que precisamos ouvir a palavra. E por que precisamos ouvir a palavra? Porque a palavra é o meio pelo qual Deus vai nutrir a nossa alma e o nosso coração. Eu queria convidar você nesse momento a curvar sua cabeça, fechar seus olhos, para nós orarmos agradecendo a Deus por essa noite e por esse culto. Oremos em nome de Jesus. Pai amado, a nossa gratidão, Senhor, por essa noite. A nossa gratidão pela Tua palavra exposta ao nosso coração. Que Teu Espírito ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração, para entendermos a importância da Tua palavra exposta, Senhor, como hoje à noite, para nutrir o nosso coração. Para que possamos ser fortalecidos, nutridos espiritualmente. Pai querido, nós queremos Te agradecer por esses momentos na Tua presença, por esse culto. Queremos Te agradecer por tudo que aqui foi feito, que redunde em glória para o Teu nome. Pai amado, agora nos dá uma noite tranquila, um início de semana que hoje começa sobre a Tua bênção, e que nós possamos caminhar com o alimento que hoje foi nos dado por toda essa semana. Fortalece, Senhor, cada família da nossa igreja, Senhor, que está cultuando junto conosco através dessa transmissão. Dá-lhe graça, sabedoria, discernimento, os fortalece, os firma espiritualmente, buscando, Senhor, essa semana a Tua presença, permitindo que a Tua palavra seja o alimento de sua alma, como aqui foi exposto para nós. Nós Te agradecemos, Senhor, por esta noite, que esse culto redunde em glória para o Teu nome. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida desta igreja e da igreja do Senhor na face da terra. E todos dizem amém e amém. Graças a Deus. Eu queria ir para os momentos dos nossos avisos, e eu queria só reforçar, trazer à nossa memória alguns avisos importantes. Eu gostaria de lembrar aos irmãos, os oficiais, nós teremos reunião do conselho amanhã à noite, às 19h30, para tratarmos do procedimento que teremos da volta dos nossos cultos, ok? Eu quero lembrar também aos irmãos que na terça-feira o nosso culto de oração está sendo o culto do lar, o culto da família. Um devocional estará disponível para vocês lá no WhatsApp oficial. Reúna a sua família e cultue junto com os seus filhos, com a sua esposa. Na quarta-feira nós teremos a live da UAC e também a reunião do Departamento de Homens pelo Google Meet, certo? Todos devem participar, todas as mulheres, todos os homens, é importante para a nossa comunhão. E também pedir aos irmãos que estejam orando por nós. Essa reunião com os oficiais agora na segunda-feira será para tratarmos da volta às atividades, às nossas reuniões e cultos, né? Por isso, fique orando por isso. Tudo indica que a partir da próxima semana voltaremos com as nossas reuniões, pelo menos de oração e de doutrina inicialmente, tá bom? Os irmãos estejam orando por isso. Deus deu uma noite abençoada a cada família da nossa igreja. Agora no final, não saia antes de você assistir um vídeo que nós iremos passar falando sobre a família, em gratidão ao fechamento ao mês da família, com fotos, um vídeo belíssimo preparado para todas as famílias. Assista esse vídeo e é a expressão da nossa gratidão a Deus pela vida de cada família da nossa igreja. Que Deus abençoe todas as famílias da nossa igreja. Uma boa noite e uma semana abençoada. Amém e amém.
Meus irmãos, a família é a primeira instituição divina, criada para a glória de Deus e para a nossa felicidade. Nesse momento, não podemos estar juntos fisicamente, mas estamos juntos em Cristo. Pois nada pode nos separar do amor dele. Na esperança de que, em um breve tempo, estaremos novamente juntos para continuarmos adorando a Deus em comunhão, em uma só fé, em um só Senhor. Grato pela existência da família congregacional. Me apego junto com vocês à promessa de Deus a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, da qual está incluso a nossa família. Que Deus abençoe as nossas famílias. A paz de Cristo. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Pega suas mãos, igreja, consagra ao Senhor. Oh, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Profetize no nome de Jesus. Será abençoada minha descendência, frutificará